noite, Diogo. Muito bem, boa noite a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje, aula de anatomia. Vamos ter, então, 3 assuntos puxados hoje. Vamos ter sistema arterial, sistema venoso e sistema respiratório. Respiratório é moleza, bem facinho. Mas arterial é punk, venoso também é punk, ok? Belezinha? Vamos começar? Boa noite, prof. Boa noite, gente. Boa noite. Preparados? Vamos lá. Por que não abriu? Bom, vamos começar com o arterial. Muito bem. Ok. Estão vendo a tela lá, sistema arterial? Sim, prof. Oi, pode falar. Tentei fazer o download ali do sistema respiratório, mas não consta nada lá. Ué, depois eu vejo, tá bom? Tá ok, obrigada. No final da aula, daí eu dou uma olhadinha. Beleza. Era para estar lá. Eu coloquei. Então, eu fiz download do sistema arterial, venoso, daí a hora que eu fui fazer o do sistema respiratório, não tinha pasta. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Ok. Não esquenta. Eu tô com outro computador aqui, já vou ver isso já. Enquanto eu vou falando aqui do arterial para vocês, a gente já vai... Eu já vou dando uma olhadinha. Tá ok. Obrigada. Imagina. Gente, olha só. Então, o sistema arterial. Na última aula teórica, a gente falou para vocês sobre o coração, né? Mas a gente já viu lá na prática sistema arterial, sistema venoso e o sistema respiratório, né? Então, hoje nós vamos ver o sistema arterial, o venoso e o respiratório de forma teórica, tá bom? Então, olha só. As artérias... Um pouquinho de gente chegando. As artérias, elas possuem 3 camadas, tá? Então, eu tenho uma camada mais externa, que eu chamo de túnica externa ou túnica adventícia, tá? Uma camada intermediária, que eu chamo de túnica média, e uma camada mais interna, que eu chamo de túnica íntima. Então, a túnica externa ou túnica adventícia, ela serve para quê? Ela serve justamente para proteger essa artéria. A túnica média, ela é muito importante. Por quê? Porque a túnica média, ela contém fibras musculares e é ela quem vai permitir que a artéria pulse. Então, é essa túnica média, né, que vai permitir justamente que a artéria tenha essa pulsação. Por exemplo, a gente coloca lá, né, os nossos 2 dedinhos, não vale o polegar, esses 2 dedinhos, né, sobre a artéria radial, e a gente sente o quê? Sente o pulso. Que pulso é esse? É justamente esse pulsar da artéria, né? Porque ela tem contratibilidade. A artéria tem contratibilidade e elasticidade. Tá? Acho que agora deu lá, Elaine.
Tá, vou Dá uma olhadinha se abriu. Se não, fala comigo que eu mexo lá de volta. tá ok. Então, olha só. Eu tenho lá é, a túnica externa, tá? Vocês estão vendo o mouse? Que ele deu uma sumida Agora aqui. apareceu lá, prof. Tá. Aqui vocês têm a túnica externa, também chamada de túnica adventícia. Aqui a túnica média e aqui a túnica íntima. E aqui é a luz da artéria, né? Então, por onde passa o sangue propriamente dito. A parte oca de um vaso a gente chama de luz, tá? Então, de um órgão, né? A luz do ureter, a luz da artéria, a luz da veia, né? Então, a gente chama assim, ok? Professora, Oi, tá meio difícil de ver a localização do mouse. espera lá. Eu não estou vendo também, professor. Só deixar o pessoal entrar aqui e já volto lá. Está no slide 1 ainda, professora? Estou no slide 2. Para mim está aparecendo 1. Espera lá. Só um pouquinho. Eu fechei e vou abrir de novo, tá?
Professora, teu microfone tá mutado. Opa, lá. Liguei agora. Fui excluída da aula, gente. O computador me tirou da aula. O Google Meet. Pensa. Tive que entrar de novo lá. Só um pouquinho, vou abrir de volta a janela. De vez em quando ele derruba umas pessoas da aula, né? Me tirou da aula. Se machucou, professora? E olha que não é nem um feriado. Pois é. Muito bem, vamos lá, gente. Então, ó, continuando onde nós estávamos, ok? Nós tínhamos, então, que as artérias possuem 3 camadas. Uma mais externa, que serve de proteção, uma túnica média, que tem fibras musculares, que servem para fazer o pulso, e uma túnica íntima, que serve de revestimento para impedir que esse sangue extravase. Muito bem. Nós temos 2 principais artérias no nosso corpo, tá? Essas artérias que nós temos no nosso corpo, elas são importantes por quê? Porque é a partir delas que todas as demais artérias vão se originar. Porque a artéria começa assim, ó, vai ter o raminho, do raminho, do raminho, do raminho, do raminho, do raminho, né? Então, todas elas se originam a partir de 2 artérias principais, que são elas: a artéria tronco-pulmonar e a artéria aorta. A artéria tronco-pulmonar sai do ventrículo direito e a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo. Vamos lembrar que todo vaso que sai do coração todo vaso que sai é uma artéria, todo vaso que chega é uma veia. Tá? Então, o que nós temos lá? Então, vejam só, vamos falar sobre a artéria tronco-pulmonar. A artéria tronco-pulmonar é essa que está em roxinho aqui, ó. Então, olhem só, sempre que eu tiver a palavra tronco, significa que vai dividir. Quem divide, artéria ou veia? Quem divide, Sheila? Você que está com soninho, artéria ou veia? Artéria. Artéria divide, né? Então, só as artérias dividem. Então, se tem a palavra tronco, primeiro que eu já sei que é uma artéria, tá? Porque só a artéria que vai dividir. Segundo, que tem tronco, eu sei, opa, vai originar outras, né? Então, a artéria tronco-pulmonar divide em artéria pulmonar esquerda, que está aparecendo aqui, e a artéria pulmonar direita, que está entrando aqui por baixo do arco, não dá para ver. Ok? Olha, nessa imagem dá para ver bem legal. Olha lá, em azul. Ué, mas a artéria está pintada de azul? Aham, porque ela é uma exceção. Lembrem-se, a circulação que vem e volta do pulmão, ela é trocada. Então, aqui, a artéria tronco-pulmonar, embora seja uma artéria, ela leva sangue venoso. Então, a artéria tronco-pulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Ok? O que ela está fazendo? Ela está levando o sangue venoso para os pulmões para que ocorra a hematose. O que é hematose? O que é hematose? Trocas gasosas. Então, a hematose são as trocas gasosas. Ponto. A artéria tronco-pulmonar acabou. É só isso. Ok? Então, a artéria tronco-pulmonar é bem pouquinho. Daí vem a artéria aorta. A artéria aorta já é mais complexa. A artéria aorta é pepino, né? Então, vamos lá. A artéria aorta eu posso dividir em 4 partes, ó. Artéria aorta ascendente, arco da artéria aorta,
artéria aorta torácica descendente, passou o diafragma, vira artéria aorta abdominal. Então, lá, ó. Artéria aorta ascendente, arco da artéria aorta torácica descendente, passou, olha o músculo diafragma lá, ó, em forma de cúpula, aqui, ó. Tá? Passou o músculo diafragma, ficou o quê? Ficou artéria aorta abdominal, ok? Então, quais são os ramos? Olha lá. A artéria aorta ascendente tem como ramos as coronárias, que vascularizam quem? Vascularizam o miocárdio. Tá? Então, olha aqui, ó. Logo que sai a artéria aorta, tem dois raminhos, que é a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Aí o sangue está subindo, por isso que é ascendente, ó. O sangue está subindo e vai fazer a curva, vai fazer o arco. Lá no arco da artéria aorta tem 3 ramos. A artéria tronco-braquiocefálica. Opa, tem tronco. Se tem tronco, significa que vai dividir. Divide num ramo bráquio, que vai para o braço, e num ramo cefálico, que vai para a cabeça. Então, a artéria tronco-braquiocefálica se divide em artéria subclávia direita, que vai para o braço direito, e artéria carótida comum direita, que vai para a cabeça. Daí aqui, ó, o segundo ramo, artéria carótida comum esquerda, e depois a artéria subclávia esquerda. Então, ficaram 4. Os 2 de fora são as subclávias, que vão para os membros superiores. E os 2 do meio são as carótidas, que vão para a cabeça. Então, vamos lembrar, ó, coronária vai para o coração. Carótida vai para a cabeça. Olha lá, ó. O arco da artéria aorta possui 3 ramos. A artéria tronco-braquiocefálica, que se subdivide em subclávia direita e carótida comum direita. A artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Deu certo lá, Elaine? Deu sim, prof. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Claro. Ali no arco, ali, o tronco braquiocefálico divide em subclávia e carótida, certo? E a subclávia que divide na braquial, não é? Isso, vamos ver isso agora. Tá. Exatamente. Olha lá, ó, na sequência, ó, ramos da artéria subclávia. Então, ó, a subclávia, olha lá, ó, a subclávia, então aqui, ó, arco da artéria aorta, artéria tronco-braquiocefálica. Artéria subclávia, passou na axila, artéria axilar, passou no braço, artéria braquial, no antebraço, do lado do dedão, artéria radial, do lado do dedinho, artéria ulnar, faz um arco na palma da mão, que é a artéria arco palmar, e lança ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais. Ó, aqui na outra, aqui já começa na axilar, ó. Artéria axilar, artéria braquial no braço, artéria radial do lado do dedão, artéria ulnar do lado do dedinho. Na palma da mão faz um arco, que é o arco palmar, e lança ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais. Ok? Gente, essa imagem aqui tá pior, mas eu vou dar um zoom nela. Olha aqui, ó. Artéria tronco-braquiocefálica se dividiu em 2, né? Carótida e subclávia. Logo que a subclávia surge, prestem atenção aqui, ó. Logo que surge a subclávia, ela vai mandar o ramo lá para o braço, né? Mas percebam que tem um raminho dela que sobe. Estão vendo aqui? Olhem para cá. Olhem para cá que é importante.
tem um raminho da subclávia que sobe. Estão vendo? Nós vamos precisar desse raminho daqui a poucos slides. Então, a artéria subclávia vai para o braço, mas tem um raminho dela que vai subir. Olha lá, ó. Esse pequenininho ali, ó, subiu. Lá, subiu. Nós vamos usá-lo daqui a pouquíssimo tempo. Então, lá, ó, ramos da artéria carótida comum. A artéria carótida comum, se é comum, pode tanto dividir quanto juntar, tá? Como é artéria, ela vai separar, né? Então, aqui, ó, essa aqui, ó, artéria carótida comum, ela divide o quê? Em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Externa vai para a face. Interna vai para o cérebro, para o encéfalo. Ok? Então, interna vai para o encéfalo e a externa vai para a face. Gente, olha lá, ó, acompanhem comigo. Quem que faz essa curvinha que vai lá para o braço? Artéria subclávia. Artéria subclávia. Olha lá, ó. A artéria subclávia mandou um raminho para cima. Reparem que esse raminho que vem para cima passa dentro da vértebra, ó. Estão vendo? Lembram que a vértebra cervical tinha 3 forames? Somente Sim. as vértebras cervicais possuem 3 forames? Olha lá. Uhum. Neste foramezinho aqui, ó, vai passar quem? Vai passar esta artériazinha que subiu. Olha lá. Ela vai passar dentro da vértebra, portanto, o nome dela vai ser artéria vertebral. E ela é muito importante. Então, olhem só. Aqui eu tenho a artéria tronco-braquiocefálica, que se dividiu em artéria subclávia. Olha lá a artéria vertebral, que é o primeiro raminho da subclávia. Artéria carótida comum, que se divide em artéria carótida externa e artéria carótida interna. É a artéria carótida comum, que se divide em artéria carótida interna e artéria carótida externa. E aqui a artéria subclávia, que vai de novo mandar um raminho para cima, que é a artéria vertebral. Ok? Mesma coisa, mesmo desenho. Só um pouquinho, tem gente chegando. Prof, então o raminho que sobe para a cabeça lá é o comum, esse raminho do lado da carótida. Não, olha lá, ó, tem os nomes aqui, ó. Aproveita os nomes ali, ó, no slide, ó. Artéria vertebral, aqui, ó. Esse que sai da subclávia é a artéria vertebral. Ó, aqui esse slide está com todos os nominhos para vocês, ó. Esse aqui é a artéria subclávia, ó, artéria tronco-braquiocefálica, que se divide em artéria subclávia, que vai para o braço, axilar, braquial, radial, ulnar. Mas ela manda um raminho para cima. Qual é o raminho que sobe? A artéria vertebral. Daí aqui eu tenho a artéria carótida comum. Essa aqui, ó, artéria carótida comum. Tá com a flechinha verde, ó. Tá? A artéria carótida comum divide em artéria carótida externa, que vai para a face, e a artéria carótida interna, que vai para o cérebro, vai para o encéfalo. Ok? Beleza, Sheila? Muito bem. Por que essa artéria vertebral é importante? Porque ela vai formar a vascularização do cérebro. Então, ó, imagine, aqui está o cérebro. Embaixo do cérebro tem uma rede de artérias.
Essa rede de artérias que fica embaixo do cérebro é chamada de polígono de Willis. Polígono de Willis. Tá? Então, olha o que acontece. Aqui tem a artéria vertebral, aquela que saiu lá da subclave, ó. Artéria vertebral de um lado, artéria vertebral do outro. As duas artérias vertebrais, direita e esquerda, se unem para formar quem? Para formar a artéria basilar. Essa aqui. A artéria basilar vai formar a artéria cerebral posterior, em amarelinho aqui, ó. Artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior vai vascularizar toda a parte de trás do encéfalo. Ok? E aqui, ó, tem a artéria carótida interna. A artéria carótida interna forma a artéria cerebral média, então vai pegar a parte do meio do cérebro, e a artéria cerebral anterior, vai pegar a parte da frente do cérebro. Então, olhem que mega importante. Isto aqui chama-se polígono de Willis. E o polígono de Willis é quem vai vascularizar o nosso cérebro. O polígono de Willis é formado pelas duas artérias vertebrais e pelas duas artérias carótidas internas. A artéria vertebral forma a artéria cerebral posterior. E a artéria carótida interna forma a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Dei nó agora na cabeça de vocês, né? Olha lá, mesma coisa, ó. Polígono de Willis, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Ó, carótida interna e aqui dentro, ó, a vertebral, que vai formar a basilar. Então, olhem lá. O polígono de Willis é formado por quem? Pela artéria vertebral, que é ramo da subclávia, e pela artéria carótida interna. Ó. Eu vou escrever para vocês lá. Ó. Quer ver? Só um pouquinho. Deixa que tem gente entrando. Olha aqui, ó. Então, olha só. A artéria cerebral posterior é formada pelas artérias vertebrais. As artérias cerebrais média e anterior são formadas pela artéria carótida interna. Ok? Então, o polígono de Willis, ele é formado pelas artérias cerebrais, anterior, média e posterior. A artéria cerebral posterior é formada pelas artérias vertebrais. Que forma a artéria basilar. Forma. Ok?
Ok? Muito bem, deixa eu ver quem está chegando ali. Faz um print da tela, estou vendo que vocês estão copiando aí. Faz um print. Ok? Então, quem faz a vascularização do encéfalo? Polígono de Willis. O polígono de Willis é formado por 3 artérias. Artéria cerebral anterior, média e posterior. Essas artérias, a cerebral posterior é formada pelas vertebrais e a média anterior pela carótida interna. Ok? Muito bem. Bom, ramos da artéria aorta torácica ou artéria aorta torácica descendente. O que a gente tem lá? Artéria brônquica, que vai para os brônquios. Já está lá, Amanda. Então, olhem lá. Continuando aqui, ó. Ramos da artéria aorta torácica, tá? Então, a artéria aorta torácica tem lá ramos, artéria brônquica, pericárdica, mediastínica, frênica, que vai para o diafragma, né? Intercostal, que vai para a parede torácica. Então, olha o que acontece. Todas essas artérias aqui, ó, elas vão vascularizar as estruturas que estão dentro do tórax. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, ó. A artéria aorta torácica descendente, ela vasculariza o quê? Ela vasculariza todas as estruturas do tórax. Menos uma. Qual é? Pulmonar? O miocárdio. A parte pulmonar também, né? Parte pulmonar, mas pega a parte de brônquio aqui, ó. Mas tirando a parte da artéria tronco-pulmonar, o que faltou? Faltou o miocárdio. Porque o miocárdio, ele já é vascularizado pelas artérias coronárias. Ok? E os pulmões também, né? Porque os pulmões pegam a parte de artéria tronco-pulmonar. Ok? Muito bem. Ramos da artéria aorta abdominal. Gente, aqui que o bicho pega. Vamos lá. Prestem atenção agora. A artéria aorta abdominal é assim, ó. Passou o diafragma, ó, ela tá em verdinho aqui, ó. Passou o diafragma, virou artéria aorta abdominal. O primeiro ramo chama-se tronco celíaco. Anotem lá, ó, o tronco celíaco vasculariza quem? Tronco celíaco. Fígado, baço, pâncreas e estômago. Tronco celíaco vasculariza fígado, baço, pâncreas e estômago. Depois, o segundo ramo aqui, ó, podem ver aqui, ó, esse raminho aqui, ó, é a artéria mesentérica superior. Esse aqui, ó, artéria mesentérica superior. Quem ela vasculariza? Intestino delgado e 2/3 proximais do intestino grosso. Tá? Então, intestino delgado e 2/3 proximais do intestino grosso. Artérias renais vascularizam os rins. E aqui, ó, as artérias gonodais vascularizam as gônadas, né? No homem, os testículos e nas mulheres, os ovários. E pequenininha aqui tem a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior vasculariza quem? 1/3 distal do intestino grosso. Tá? 1/3 distal do intestino grosso. Ok? Pegaram tudo? Vou pôr aqui para vocês. Ó.
tronco celíaco, fígado, baço, pâncreas, estômago, mesentérica superior. Opa. Mesentérica superior, intestino delgado e 2/3 proximais do intestino grosso. Renais, rins, gonodais, ovários e testículos. Mesentérica inferior, um terço distal do intestino grosso. Ok? Beleza? Muito bem. Então, olhem só. Aqui a gente pode ver de novo. Ó. Primeiro ramo, tronco celíaco. Segundo ramo, artéria mesentérica superior. Aqui, ó, para um lado e para o outro, artérias renais. Aqui, ó, bem fininho, para um lado e para o outro, descendo, artéria gonodal. E esse que sai aqui na frente, artéria mesentérica inferior. Chama a artéria aorta abdominal até a hora que divide. Divide em quê? Artéria ilíaca comum, direita e esquerda. Olha lá, ó. O tronco celíaco se divide em 3. O tronco celíaco manda um ramo para a direita, que é a artéria hepática comum, que vai para o fígado. Um ramo para cima, que é a artéria gástrica esquerda, que vai para o estômago. E um ramo que vai para o lado esquerdo, que é a artéria esplênica. A artéria esplênica vasculariza o baço, que está aqui, e o pâncreas, que está aqui. Ok? Lá, ó, de novo, mesma coisa. Tronco celíaco com 3 ramos. Artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica. Artéria mesentérica superior, artérias renais, artérias gonodais e artéria mesentérica inferior. Chama a artéria aorta abdominal até a hora que divide. Dividiu, virou artéria ilíaca comum. Dividiu, virou artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Gente, lembrem que aqui a artéria, o sangue está descendo, ok? Olha lá, ó, mesma coisa. Tronco celíaco, artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica. Artéria mesentérica superior, artérias renais, artérias gonodais e artéria mesentérica inferior. Artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Aqui os ramos, olha. A aorta torácica vai para o pericárdio, para os brônquios, para o esôfago, para o mediastino, para a parede torácica e para o diafragma. Atravessou o diafragma. Tem lá
tronco celíaco, que se divide em 3, artéria esplênica, hepática comum e gástrica esquerda, mesentérica superior, as renais, as gonodais e a mesentérica inferior. Daí, por fim, tem as artérias ilíacas comuns, né, que é a divisão da artéria aórtica. Ok? Bom, aqui, ó, só para mostrar para vocês que o aneurisma é uma dilatação dessa artéria. Né? Então, uma dilatação da artéria, a gente tem o aneurisma. Membros inferiores. Prof, é a dilatação da artéria aorta mesmo? Pode ser de qualquer artéria, né? Então, nesse caso, é um aneurisma da aorta, né? Mas eu posso ter um aneurisma em qualquer artéria. Ah, beleza. Beleza? Membros inferiores, ó. A artéria aorta abdominal se divide em artéria ilíaca comum esquerda e artéria ilíaca comum direita. A artéria ilíaca comum se divide em ilíaca externa e ilíaca interna. A ilíaca externa se direciona para a coxa. Quando passa na coxa, vira artéria femoral. Quando passa atrás do joelho, vira artéria poplítea. A artéria poplítea tem um ramo para frente, que é a tibial anterior, e um ramo para trás, que é a tibial posterior. A tibial posterior origina a fibular. Todas elas se juntam lá no pé para formar o arco dorsal e lançar ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais. Então, olhem lá, ó. Mesma coisa, tronco celíaco, mesentérica superior, renais, mesentérica inferior. Dividiu, ó, artéria ilíaca comum, direita e esquerda. Artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna, depois que dividiu, né? E artéria ilíaca externa. Quando passa na coxa, artéria femoral. Passou no joelho, atrás do joelho, artéria poplítea. Artéria poplítea. A poplítea vai se continuar, vai descer lá para baixo e vai virar artéria tibial posterior. Olha lá. Artéria poplítea manda um ramo para frente da perna, que vai ser a tibial anterior, e continua para trás, que é a tibial posterior. Da tibial posterior sai um raminho, que é a artéria fibular. De novo, ó. Artéria poplítea, que é atrás do joelho. Ela vai mandar um ramo para frente, que aparece só um pedacinho dela aqui, ó, que é a artéria tibial anterior, e continua como artéria tibial posterior. E manda um raminho para o lado, que é a artéria fibular. Olha lá, ó. Na parte da frente, artéria tibial anterior. Na parte de trás, artéria tibial posterior, e esse raminho aqui vai ser a artéria fibular. No pé faz um arco, que é o arco dorsal, e lança ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais, ó. Um arco dorsal e as artérias digitais. Ok? Isso quanto ao sistema arterial. Esse é trash, né, gente? Muito bem. Vamos ver o sistema venoso. Um pouquinho mais fácil esse, tá, gente? Então, vejam lá. Sistema venoso. Então, vamos ver aqui, primeiro, falar algumas curiosidades sobre ele. Então, o que acontece? A parede da veia é bem mais fina do que a parede das artérias. Tá? E capilar não é nem veia nem artéria. Capilar tem uma parede bem fininha, o vaso tem a espessura de um fio de cabelo, né? E o capilar tem permeabilidade de membrana, justamente por ser tão fininho. As veias, elas possuem válvulas, as artérias não. Essas válvulas servem para... Ó, pensa que o fluxo do sangue, por exemplo, está vindo do dedão do pé para o coração, ele está subindo, né?
Então, a tendência é que a ação da gravidade puxe ele para baixo. Então, o que vai acontecer? Essa válvulazinha, ela impede que o sangue volte, ó. Abre, deixa o sangue passar, mas não deixa o sangue voltar, ok? Quando tem veias varicosas, que são veias tortuosas, o que vai acontecer? A válvula não consegue fechar, ó, não encosta uma na outra. E isso faz o quê? Isso faz com que o sangue volte, né? Então, veias varicosas, elas são veias mais dilatadas. Tá? Ó, olha lá, ó. Daí, e também são mais tortuosas, e isso faz com que não feche direito essas válvulas. Olha lá, ó. É E por o isso que sangue algumas pessoas reclamam de dor, Aham. porque o sangue vai Faz a- voltando daí. Faz a êxtase venosa, né? Ó, o coração contrai e manda o sangue pelas artérias. E para mandar o sangue de volta, são os músculos, né? Os músculos estriados, por exemplo, como os músculos da panturrilha, ó. Quando o músculo contrai, ele aperta o vaso e faz com que o sangue suba, né? Então, ele vai apertando e vai drenando. Por isso que é tão importante que o paciente caminhe, saia da cama, né? Mexa com o pezinho para baixo, para cima, para quê? Para ativar a circulação. Ok? Passei lá, só um pouquinho. Uma outra curiosidade que eu queria falar para vocês é sobre a trombose, né? A trombose, por exemplo, uma formação de um coágulo dentro de uma veia, né? Trombose venosa profunda. E quando esse coágulo se desprende, a gente tem um êmbolo, né? Então, esse êmbolo, quando ele se desloca, ele pode parar em alguns órgãos importantes. Por exemplo, se ele for parar no pulmão, faz o TEP, tromboembolismo pulmonar. Se ele vai parar no cérebro, faz um AVC. Se ele vai parar no coração, faz um infarto, né? Então, pode acontecer essas coisas. E a trombose, ó, são sinais clínicos da trombose, tá? O edema, o calor local, né, o aumento da temperatura local, a vermelhidão, a dor, porque dói muito. Então, é bem fácil de você ver um quadro de trombose. Ó, aqui uma perna com trombose, tá? E aqui uma perna normal, ok? Então, se o êmbolo, né, tem uma trombose, esse êmbolo se desloca e vai parar, por exemplo, no pulmão, ele faz o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Ok? Muito bem. Então, olhem lá. Nós temos duas veias principais. Mas não é só... Veja, não é só trombose que é a perna inchada. Existem vários fatores que podem deixar a perna inchada, né? Entre os vários fatores, um deles é trombose. Normalmente é numa perna só, tá? Vai deixar aquele segmento bem edemaciado e muita dor. A dor da trombose é uma dor muito forte, muito intensa. Professora? Calor, rubor, tumefação, né? Isso aí. São os sinais flogísticos da inflamação, isso mesmo. Pode falar. O que aconteceria? Como é que aconteceria a trombose mesmo? Não prestei atenção. O que acontece? Tem que fazer repouso absoluto e tomar anticoagulante. Por quê? Para dissolver aquele coágulo, né? Para poder ficar bem. Né? Porque esse coágulo pode se deslocar, e se ele se deslocar, ele pode parar num órgão nobre, né? Por exemplo, vai para no pulmão, faz o TEP. O TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, né? Ele tem um índice de mortalidade muito grande, então tem que cuidar bastante, né? Respondi. No caso o AVC hemorrágico. Não, hemorrágico é outra coisa. Por uma obstrução, né? Hemorragia é quando rompe o vaso. Uhum. Tá?
Fabiola, a perna ainda ela tem uma tendência a permanecer inchada por um bom período de tempo, sabe? Ela tem essa tendência a fazer edema. Agora, o que tem que observar é se existe o coágulo ainda ou não. Existem muitos fatores que podem causar trombose. Por exemplo, determinadas patologias podem causar uma trombose, um acidente pode causar uma trombose, uma cirurgia de grande porte pode causar uma trombose, o uso de determinados medicamentos pode causar uma trombose, o uso de anticoncepcionais pode causar uma trombose, viagens de longas distâncias podem causar trombose, tem N fatores, o fumo favorece a trombose, pacientes oncológicos têm mais tendência a formar trombose, pacientes que têm um transtorno circulatório têm mais tendência a formar trombose, pacientes que têm síndrome de Renault têm mais tendência a formar trombose. Então, tem um monte. Tá? Beleza? Isso é só uma curiosidade para vocês, tá? É só um... Muito bem. Então, olhem lá. Bom, veia cava superior, veia cava inferior. São as duas principais veias do nosso sistema venoso. E tem também as veias pulmonares, duas direitas, duas esquerdas. Né? Então, aqui as duas veias pulmonares, direita e esquerda. E aqui veia cava superior e veia cava inferior. Tá? Então, olhem só. A constituição lá do coração, né? Ó, vamos lembrar que quem entra é uma veia cava superior. Quem entra é uma veia cava inferior. E aqui as 4 veias pulmonares, 2 direitas, 2 esquerdas. Então, como é formada a veia cava superior? Veia cava superior, ó, ela é formada pela junção das 2 veias braquiocefálicas. Ó, veia braquiocefálica direita mais veia braquiocefálica esquerda forma veia cava superior. Como que a veia braquiocefálica é formada? Veia jugular mais veia subclávia forma veia braquiocefálica. Veia jugular mais veia braquiocefálica, mais veia subclávia, desculpem, forma veia braquiocefálica. Braquiocefálica mais braquiocefálica forma veia cava superior. Olha lá, ó. Jugular mais subclávia, veia braquiocefálica. Veia braquiocefálica mais veia braquiocefálica forma veia cava superior. Ok? Jugular mais subclávia forma veia braquiocefálica. Jugular mais subclávia forma veia braquiocefálica. Braquiocefálica direita mais veia braquiocefálica esquerda forma veia cava superior. Olha lá, ó. Junta as veias do braço, junta as veias da cabeça, forma subclávia e jugular para formar a braquiocefálica. Ok? O que eu tenho de veia importante no braço? Veia cefálica, que é a mais de fora, veia basílica, que é a mais de dentro. E aqui no meio tem veia mediana. Lá, ó, que forma o Yzinho, veia mediana. Por fora cefálica, lateralmente a cefálica, medialmente a basílica. De novo aqui, ó. Lateralmente a cefálica, medialmente a basílica. E no meinho tem o Y, que é a veia mediana. Cefálica, basílica e mediana. E a veia cava inferior, como ela é formada?
A veia cava inferior, ela é formada pela junção das duas veias ilíacas comuns. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum forma veia cava inferior. Agora o sangue está subindo. Então, ó, veia ilíaca externa mais veia ilíaca interna forma veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum forma veia cava inferior. Mesma coisa, ó, aqui em esquema agora, ó. Veia ilíaca externa mais veia ilíaca interna forma veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum forma veia cava inferior. Olha lá, de novo. Veia ilíaca externa mais veia ilíaca interna, formando veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum forma veia cava inferior. Ok? Tranquilo esse, né? Veia porta. Veia porta é assim, ó. Uma veia entra no fígado com o nome de veia porta. Dentro do fígado, ela se ramifica. Deixa os elementos que o fígado vai metabolizar. Alimentos, glicogênio, vitaminas, minerais, álcool, drogas, tá? Então, essa veia aqui está levando os elementos para o fígado, tá? Veia entra como veia porta, se ramifica e se junta tudo de novo. E sai do fígado como veia hepática. De novo, ó. Entra no fígado como veia porta, sai do fígado como veia hepática. Ok? O que ela foi fazer lá dentro do fígado? Deixar os elementos que vão ser metabolizados pelo fígado. Por exemplo, álcool, drogas, glicogênio, elementos oriundos do processo digestório, como vitaminas, minerais. Ok? Então, olha lá. Aqui, ó. Entrando no fígado como veia porta, né? E vai sair do fígado como veia hepática. Tá? Então, olha só. A veia porta, ela é formada por duas veias importantes. Pela veia esplênica, tá? E pela veia mesentérica superior. Veia porta é formada pela junção de duas veias. Veia esplênica, que vem do baço e do pâncreas, e veia mesentérica superior. Olha lá. Veia porta. Veia mesentérica superior mais veia esplênica é igual a veia porta. E nos membros inferiores? Nos membros inferiores nós temos três veias muito importantes. Nós temos a safena magna, que vai do pé até a raiz da coxa. Nós temos a safena parva, que é pequenininha. A safena parva vai só do pé até a região poplítea. Tá? E nós temos a veia femoral. Tudo isso se junta para formar a veia ilíaca externa. Tá? Ó. Todas elas vão se juntar para formar a veia ilíaca externa. Todas as veias da perna se juntam e formam a veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa se junta com a veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum, forma a veia cava inferior. Então, vamos vê-las.
Olha lá. Aqui tem quem? Veia femoral. Safena magna, também chamada de safena interna. Ó. Vai do pé até a raiz da coxa. A safena parva, também chamada de safena externa, vai do pé até a região poplítea. Região poplítea é a região do joelho. Ok? Muito bem. Muito bem. Deixa eu abrir o outro lá para vocês. Só um pouquinho que eu vou ter que abrir ali. Que a hora que eu fui mexer ele no aba, eu fechei o respiratório. Um minutinho só, gente. Professora, Oi, pode falar. a safena ali, quando ela é retirada para fazer a ponte de safena na cirurgia Sim. cardíaca, ela é um grande vaso, né? Sim, com Então, ela certeza. não acaba prejudicando a circulação do membro inferior, dos membros inferiores, quando retira para Acaba, fazer? acaba sim. Mas melhor uma circulação da perna prejudicada do que o indivíduo morto. É, Vero. E, prof, aproveitando o gancho da Eli, por que um corte tão grande, sendo que a quantidade de vaso que vai no coração é pequena? Porque acaba tirando toda ela, né? Então, não entendo por que tira toda ela. Porque ela perde a função daí. Não adianta tirar um pedaço, tem que tirar ela inteira. Né? Ainda não entra na minha cabecinha, mas um dia vai entrar. Porque assim, ó, eu não. Ó, eu tenho uma estrada. Sim. Aí eu vou tirar metade da estrada. O carro vai chegar até aquele pedaço que não tem estrada. Ele vai fazer o quê? Mas não tem as ramificações ali? Não tem a vascularização dali, daquele ponto para cima ali? Não, entendeu? Porque prejudicar toda a circulação, se dá para prejudicar, por exemplo, da poplite para baixo, ali, da panturrilha para baixo, ou sei lá, não precisa tirar até a inguinal ali, que tem uns cortes que vai até em cima. Então, mas o que que acontece? É porque daí ela vai perder a função. E daí, se ela ficar ali, o fluxo vai tentar ir por ali. Entendi. E se o fluxo tentar ir por ali, ele acaba prejudicando, porque eu tenho uma região que não permite o fluxo, e daí vai ficar levando sangue para aquela região, né? Sem na verdade poder, entendeu? Daí poder seguir adiante. Uhum. Daí o fluxo fica atrapalhado ali. Porque se eu deixar, ele vai levar sangue para aquela região, mas não vai ter por onde sair. Então é melhor que vá desde baixo, já procurando caminhos alternativos. Ah, tá, entendi. Entendi. Obrigada. Imagine. Só um pouquinho ali, já vou abrir para vocês. Um pouquinho.
Ok. Abriu lá para vocês? Sim. Beleza. Professor. Então, olha só. Qual é o percurso? Sistema respiratório. Qual é o percurso do ar? Então, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos e alvéolos. Tá? Então, esse é o percurso. Então, na região da cavidade nasal, nós temos junto à cavidade nasal os seios da face, por exemplo, podemos ver lá o seio frontal, o seio esfenoide, né? A parte de faringe, a gente vê lá que a faringe tem a nasofaringe, que é a porção da faringe que está atrás da cavidade nasal, orofaringe, que é a porção da faringe que está atrás da cavidade oral, e laringofaringe, a porção da faringe que está atrás do comecinho da laringe. Aqui na laringe a gente observa a epiglote, né, que ela se fecha durante a deglutição. Aqui tem a cartilagem tireoide, e aqui, ó, na frente mais estreitinha, atrás mais larguinha, a cartilagem cricoide. E lá dentro da laringe a gente observa a prega vestibular, o ventrículo da laringe e a prega vocal. Então, aqui a gente vê a cartilagem tireoide, logo abaixo dela a cartilagem cricoide e a traqueia. A traqueia se divide em brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares e o último raminho são os bronquíolos. Tá? Aqui a gente já pode ver que o pulmão direito se divide em 3 lobos, superior, médio e inferior, 2 fissuras, fissura horizontal, fissura oblíqua. O pulmão esquerdo se divide em 2 lobos, lobo superior e lobo inferior, uma só fissura, que é a fissura oblíqua. Nessa imagem eu posso ver aqui, então, o seio frontal, o seio esfenoide, a região de faringe, traqueia, dá para ver bem, os brônquios principais também dá para ver bem aqui. Na região da narina, a gente pode observar da concha nasal, as conchas nasais, né? E os meatos nasais, ok? O seio frontal, e aqui a gente pode ver o seio esfenoide. Aqui nessa imagem, a gente pode ver a tonsila faríngea, que são as famosas adenoides, né? E aqui a gente tem a tonsila palatina, que são as nossas amígdalas, né? Nessa imagem aqui, a gente pode ver, então, os seios etimoidais, né? O seio etimoide, o seio maxilar. Ok? E aqui uma imagem de raio-x, onde a gente pode ver seio etimoidal, seio frontal, seio maxilar, né? E aqui também a gente vê o seio frontal, bem nítido, seio esfenoide, seio etimoide e o seio maxilar, que são os seios da face. Essas cavidades normalmente estão cheias de ar e conferem sonoridade à nossa voz. Mas, quando ao invés de estarem cheias de ar, estão cheias de secreção, a gente tem o quê? A gente tem a famosa sinusite. Então, aqui, ó, osso ióide, cartilagem tireoide, embaixo, cartilagem cricoide, tá? Da cricoide para baixo, traqueia. Aqui, ó, tem 2 pontinhos bem pequenininhos, que são as cartilagens aritenoides, que a gente pode ver melhor aqui, ó. Essas daqui são as cartilagens aritenoides, ó, essa aqui, ó. Tá? A cartilagem aritenoide é a única cartilagem par, né, da laringe. Então, aqui, gente, tem osso ióide, só um pouquinho, tem gente chegando. Então, aqui a gente tem osso ióide, cartilagem
epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Da cricoide para baixo, traqueia. Numa vista anterior, ó, ocioide, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, glândula tireoide e traqueia. Essa incisão aqui é de uma traqueostomia, ó. Ok? Então, só para ver o posicionamento frente aos pulmões, ó, traqueia e brônquios. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Numa vista anterior, ocioide, cartilagem epiglótica, né, ou epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, da cricoide para baixo, traqueia. Cortadinho, ó, dá para ver bem direitinho a cartilagem epiglótica e aqui, ó, as cartilagens aritenoides. Tá? Mesma coisa aqui, ó, cortadinho, tá? Importante a cartilagem epiglótica, né? Então, muito importante. Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e aqui a aritenoide. Numa vista posterior, a gente pode ver aqui a cartilagem epiglótica, as aritenoides, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Da cricoide para baixo, traqueia. Então, aqui tem a traqueia, que se divide em brônquios principais. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares e os brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares. E lá na extremidade mais distal tem o bronquíolo terminal, também chamado de bronquíolo respiratório, né? Na extremidade deles ficam os alvéolos, e é no interior dos alvéolos que ocorre a hematose. Os alvéolos são envolvidos por capilares, né, para que possa ocorrer a troca gasosa. Tá? Então, aqui os alvéolos, ó. Ok? Então, aqui, o pulmão, ele é dividido em vários segmentos, né? São segmentos didáticos, né? Porque ele, na verdade, é dividido em 3 lobos e em 2 lobos, mas a gente considera vários segmentos pulmonares. Então, aqui, ó, a rede alveolar, novamente para vocês. Olha que legal, ó, a árvore traqueobrônquica, né? Então, em quantos ramos se dividem? Para cada segmento pulmonar, a gente vai ter um raminho bem certinho. Tá, ó, olha lá, ó. E aqui dentro, olha lá dentro do pulmão como é que fica. Olha que legal. Hã? Então, aqui o pulmão direito, com lobo superior, lobo médio e inferior, 2 fissuras, a fissura horizontal e a fissura oblíqua. E aqui o pulmão esquerdo com uma só fissura, que é a fissura oblíqua. Lembrando que os pulmões têm a face costal, que é a face voltada para as costelas, tem a face diafragmática, que é a face inferior, e tem a face mediastínica, que está voltada para dentro, né? A face mediastínica contém o hilo pulmonar, que é a região de entrada e saída de todos os órgãos, né? Aqui, falando novamente a mesma coisa, o lobo superior, lobo médio, lobo inferior, fissura horizontal, fissura oblíqua, pulmão direito. Pulmão esquerdo, nós temos lobo superior e lobo inferior, e a fissura oblíqua. Aqui a gente pode ver o hilo pulmonar, que fica na região, então, da face mediastínica. Tá? Então, aqui a região, para que a gente possa ver, pleuras, né? Pleura parietal, pleura visceral, entre as pleuras, o líquido pleural, e aqui a costela, né? A localização do coração na região de mediastino. Vejam que a pleura, ela é uma membrana dupla, ó, ela faz a volta, ó, ela faz uma voltinha. Então, aqui eu tenho a pleura visceral, a pleura parietal em azulzinho e a pleura visceral em laranjinha. Entre as 2 pleuras fica o líquido pleural. Tá? Então, como que fica lá dentro, ó? Tá? Do pulmão. Vejam, por exemplo, aqui, ó,
Quando tem um pneumotórax, por exemplo, né, ó, perfurou a região de pulmão, o que acontece? Ó? O pulmão vai ficar colapsado, né? Então, o ar entra e sai dos pulmões por diferença de pressão. Quando o diafragma abaixa na inspiração, ele puxa o pulmão e faz com que o ar entre. Quando o diafragma sobe, ele empurra o pulmão e faz com que o ar saia. O principal músculo da respiração é o diafragma, tá? Então, aqui é o diafragma em relação às costelas, né? Ó, o músculo diafragma em forma de cúpula. Tá? Aqui um raio-x do pulmão, para vocês terem uma ideia, né? Gente, estão vendo essa pontinha aqui do pulmão? Essa pontinha é chamada de ângulo costofrênico. Esse ângulo tem uma importância muito grande, porque quando o paciente tem, por exemplo, uma patologia chamada de derrame pleural, o que significa? Que aumentou o líquido pleural, né? Então, este ângulozinho aqui, ó, ele deixa de aparecer, né? Fica reto, não faz mais essa curvinha assim. E aqui a gente tem a localização, né, do coração e dos pulmões dentro do tórax para a gente ter uma ideia. Ok? Respiratório é mais facinho, né? Pode falar. A Fabiola vai perguntar alguma coisa, gente. Vamos esperar, que eu acho que ela está digitando. Fala, criatura. Ela está digitando, ela está digitando. Fabiola, isso foi na aula passada. Na prática. Hã? Tá mudo o teu microfone, Fabiola. Né? Teve aula prática, Fabiola, na semana passada. E nessa aula prática, não dá para te ouvir. Você está no mudo. Tem que digitar. Ou abrir o microfone. Porque lá é o celular, prof, lá onde ela mora. Tá, mas pode digitar, Fabiola. Tranquila, tranquila. Digite com calma. Lá a internet é na base da manivela, professora. No cadáver, na aula de músculos, vocês viram o cadáver. E dava para abrir o tórax e ver, né? Então, vocês viram já lá no cadáver, e daí viram só as peças separadas na aula passada. Tinha o pulmão, tinha a laringe. Lembra disso? O rim. Isso, o rim, né? Tá bom? Muito bem. Muito bem, gente. Da minha parte, por hoje é isso. Estão liberados. Já falei Só lembrando vocês, tá? Que a próxima aula prática ficou para o dia 8. Beleza? Beleza, professor.